Olá, minhas girafinhas! Sejam bem-vindos a mais uma aula. E no vídeo de hoje nós iremos falar sobre níveis de organização do corpo humano. Eu sou a professora Tayane Amorim e a matéria é Biologia. Então, o que nós veremos no nosso vídeo de hoje? Nós teremos um pouco sobre a introdução sobre os níveis de organização, célula, tecidos, órgãos, sistemas, organismo e algumas curiosidades. Então vamos lá. O corpo humano ele é formado por várias estruturas simples, como as células, até as mais complexas, como os órgãos. O nível de organização do corpo humano é células, tecidos, órgãos, sistemas e organismos. Então, cada um com o seu nível de complexidade. Cada uma dessas estruturas consiste em um nível hierárquico até a formação de todo o organismo. Vamos conhecer então melhor cada uma dessas estruturas que fazem parte da organização do nosso corpo humano, desde as células, os tecidos, os órgãos, os sistemas, o organismo e, enfim, o corpo humano. Então, as células. As células elas são estruturas formadas por três partes básicas: a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. Cada tipo de célula se desenvolve para desempenhar uma função no organismo. A célula muscular, por um exemplo, é capaz de se contrair e relaxar. A hemácia já transporta o oxigênio para todo o nosso corpo. Já a célula nervosa ela é capaz de receber e transmitir estímulos ao longo da sua trajetória. Os tecidos. Então, no corpo humano, existem muitos tipos de células com diferentes formas e funções. As células trabalham em grupo e elas se organizam de uma maneira integrada que vão desempenhar juntas uma certa função. Esses grupos celulares formam os tecidos. Os tecidos do corpo humano podem ser classificados em 4 tipos: tecido conjuntivo, tecido muscular, tecido epitelial e o tecido nervoso, cada um exercendo um tipo de função. Os órgãos. Os tecidos, da mesma forma que as células, eles também se agrupam. O conjunto de tecidos que desempenham determinada função recebe o nome de órgão. Em geral, um órgão é formado por diferentes tipos de tecidos. Vários órgãos formam o corpo humano, entre eles o coração, o pulmão, o cérebro, o estômago, o intestino, o fígado, o pâncreas e entre outros. E a maior parte desses órgãos estão localizados na região do nosso tronco. A pele é o maior órgão do corpo humano. Então, aqui nós temos os exemplos de um coração, um pulmão, um cérebro, um fígado, os rins. Os sistemas. Então, é um conjunto de órgãos que atuam de modo integrado, constituem um sistema. Vários sistemas do corpo humano desempenham funções específicas, porém eles atuam de modo integrado. Nós temos o sistema cardiovascular, imunológico, digestivo, nervoso, endócrino, linfático, muscular, esquelético, excretor, urinário e o respiratório. Então, o corpo humano, como eu já disse, ele é formado por diversos sistemas e cada um deles irão compor, então, o corpo humano, que eles irão atuar juntos para nos manter vivos. Então, vamos começar pelo sistema nervoso, que ele é responsável pela captação de informações, mensagens e demais estímulos externos, e também por comandar todos os movimentos do nosso corpo. Já o sistema digestório ele é responsável por garantir o processamento do alimento que é ingerido, promovendo a absorção dos nutrientes e a eliminação do que não é utilizado. O sistema circulatório ele é responsável por garantir o transporte de sangue por todo o corpo, permitindo que as nossas células recebam nutrientes e oxigênio. Muscular é responsável pelo conjunto de músculos do nosso corpo, que garantem a nossa movimentação, estabilização e sustentação. O excretor ele é responsável pela função de eliminar os resíduos das reações químicas que ocorrem dentro das nossas células no processo de metabolismo.
O respiratório. Ele é responsável pela capturação de oxigênio e a liberação do gás carbônico para fora do nosso corpo. O endócrino é responsável por várias funções do nosso corpo por meio da produção dos hormônios, moléculas que são sinalizadoras e agem em todo o organismo. O linfático ele é responsável por garantir o retorno do fluido contido nos tecidos circundantes para o sangue. O reprodutor ele é responsável por garantir a perpetuação da espécie, proporcionando as condições adequadas para a reprodução. E o esquelético, que é responsável por sustentar e dar forma ao corpo, protegendo os órgãos internos e atua junto com o sistema muscular, permitindo os movimentos. O organismo. Então, o conjunto de todos os sistemas que estão em funcionamento constitui um organismo e mantém a sobrevivência do indivíduo. O organismo representa o nível mais alto de organização. Então, todos esses órgãos juntos formam os sistemas formam o nosso organismo. O menor osso do nosso corpo é o estribo e ele está localizado no nosso ouvido interno. E o maior osso do nosso corpo humano é o fêmur, o osso da coxa da perna. Então, o estribo é esse pequenininho aqui. Os rins, eles filtram aproximadamente 1,3 litros de sangue por minuto. Um adulto possui 206 ossos. Já um bebê possui 300 ossos. Alguns ossos a mais. E esse vídeo foi sobre os níveis de organização do corpo humano, um pequeno resumo. Te espero até a próxima aula.